todos e todas. Que nosso Senhor Jesus nos envolva na sua profunda luz e paz. E que a gente consiga, nessa energia oferecida pelos benfeitores, pelas fraternidades, que a gente consiga absorver essas energias, que serão elas, na nossa disposição, na nossa disponibilidade, que haverão de mudar, ajudar no processo de mudança, de alteração das nossas vidas. Como feita a introdução pelo Toninho, nós vamos encontrar, depois do que Jesus desencarnou, do processo de crucificação, passado alguns tempos, os seus discípulos, os seus apóstolos, os seus seguidores, os cristãos novos, aqueles que haviam bebido daquela boa nova do Cristo e que haviam já um processo de transformação interior, mas naturalmente que com a crucificação de Jesus houve um medo, um temor, uma dúvida. Daí esses grupos procuraram se desfazer, se esconder, se encontrar secretamente, e é nesse panorama que nós vamos ver Pedro, aquele que a história diz como que negou o Cristo antes que o galo cantasse 3 vezes, formando um núcleo que se chamava Casa do Caminho, um núcleo de assistência que não fazia distinção às pessoas e que tinha como intuito ajudar. Neste processo todo é que vai surgir este personagem chamado Saulo, que era de Tarso. E ele que trazia a alma incomodada, trazia as leis muito gravadas na mente e no coração, naturalmente que num determinado momento se inquietou com o cristianismo, que parecia uma doutrina que se contrapunha a tudo que ele acreditava. A figura de Jesus, o Messias, que começou a ser divulgada, principalmente depois da morte do Cristo, incomodou Paulo, incomodou Saulo, e ele reagia a isso, pois era um espírito enérgico, cumpridor das suas responsabilidades, e que trazia esse ímpeto de realizar, de fazer. E aí a história vai seguindo, e nós vamos ver este homem, o perseguidor dos cristãos, envolvido numa trama em que ele vê alguém que ele manda matar, que ele participa do apedrejamento, de nome Estevão, que era um homem que ele passou um grande tempo da vida procurando, que era o irmão da sua amada Abigail. Ele queria dar a ela este presente, encontrar o irmão dela. Talvez fosse o que faltasse para que Abigail se fosse a pessoa mais feliz. E Paulo empenhou esforços em encontrar. Porém, as histórias das nossas vidas, elas pegam caminhos outros, não aquele que a nossa mente organiza. E no caminhar da história, este irmão, chamado agora de Estevão, é apedrejado, e naquele momento do apedrejamento, Saulo descobre que aquele homem que ele tanto perseguiu era o irmão, o presente que ele queria dar à sua esposa. Daí dá para a gente imaginar como ficou o coração de Saulo, porque no primeiro momento ele culpa o próprio Cristo, porque somente ele poderia ter feito esta história terminar dessa forma. E aí ele lança um momento de raiva, de incompreensão maior ainda sobre os cristãos. E numa estrada, que provavelmente nós já ouvimos falar, na estrada de Damasco, Saulo percebe uma luz imensa, que lhe causa uma estranheza, ele cai do cavalo e ele ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E a resposta dele vem com uma pergunta: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dali, nós vamos ver a vida dele
se alterar completamente. No momento em que ele é tocado mais diretamente por Jesus, neste Saulo, Saulo, por que me persegues? Nós vamos vê-lo numa trajetória de autoiluminação, porque ele passa a compreender, a tomar contato com essa doutrina do amor de Jesus. E ele começa um processo de modificação interior, que o vai levar a um momento de afastamento de tudo, como muitas vezes nós fazemos, que procuramos nos recolher para organizar as ideias, acertar, alinhar os nossos sentimentos. E depois desse processo de anos, ele procura novamente os seus amigos, as pessoas que lhe eram caras, e ele passa a encontrar com um grande amigo. Sou eu, já modificado pelo tempo que ficou no deserto, pelo seu trabalho, já com um aspecto um pouco mais sofrido. Aquele amigo demora um pouco para reconhecê-lo, mas assim que reconhece: oi, Saulo, olha, e você melhorou daquela doença? Doença? Que doença? Aquela que fez com que você falasse de Jesus, que você houvesse abandonado a nossa religião e fosse procurar a do Cordeiro. Ele fala: mas eu não estava doente, é que agora eu encontrei aquilo que me dá paz, que verdadeiramente me coloca numa situação de desenvolvimento. Eu agora vejo a vida com maior clareza. E o amigo, num diálogo que se estende, insiste que ele estava na loucura, como havia sido classificado anteriormente. Aquilo lhe fere a sensibilidade, porque quando estamos num momento difícil das nossas vidas, nós quantas vezes recorremos a uma mão de um irmão, de um amigo, que possa nos sustentar a paz, devolver a nós o bom ânimo. E ele toma esse choque. Por onde passa, as pessoas começam a zombar dele, tratar dele como um cão sarnento, alguém que não tem mais prestígio. E era um homem de muito prestígio, que vinha de uma família rica. Naquele momento o coração se amargura e ele vai em direção à casa paterna. Eu quero encontrar o meu pai, eu quero saber do meu pai, porque muito provavelmente ele irá me estender as mãos. E assim vai Saulo. E o encontro com um pai é um encontro carregado de dor, porque o pai o trata também como um doente. E num determinado momento, ele falando da lucidez que agora tinha, o pai diz a ele, de uma forma muito categórica: tudo bem, então será eu, a tua casa, a tua família, ou será esse Messias que tu falas? Deixando claro que não haveria a mínima possibilidade dele ser aceito com estes novos conceitos, com estas novas atitudes. E Paulo, naquele momento, com dor, com lágrimas nos olhos, ele diz: Pai, tanto eu quanto o Senhor precisamos de Jesus. O pai lança um olhar e diz: a tua escolha está feita, a tua decisão está tomada, vai embora, você não pertence mais a esta família, a esta casa. E nunca diga que sou eu que estou te expulsando, porque é você que está virando de costas para tudo que nós temos de mais precioso, que é a nossa religião e os nossos valores. Paulo, que já vinha com o coração sangrando da forma como estava sendo tratado, ele vira as costas e, depois de dar alguns passos pela rua, que Emmanuel narra de que ele anda perdido. E é fácil imaginarmos, diante de uma situação dessa, como ele saiu para a rua, provavelmente nem reconhecendo o lugar que estava, tamanha
a energia que o envolveu, de não saber mais para onde vai. De repente somos nós que nos perdemos dos nossos amigos, da nossa família, que sentimos-nos sozinhos, totalmente abandonados, e não conseguimos mais saber quem de fato somos. Temos dúvida para onde ir, onde serei aceito. E nesse instante, ele escuta uma voz: Saulo, Saulo. Ele sai daquele momento de transe, olha e vê que é um servidor da casa do pai dele, que vem correndo em sua direção. Era um senhor que já atendia aquela família há bastante tempo, e diz assim: olha, seu pai te mandou esta bolsa. Era uma bolsa com um certo peso, mostrando que ali existia um certo recurso financeiro. Saulo pega aquela bolsa, e no íntimo dele, ele se sente humilhado por aquela atitude do pai. Me coloca para fora, me trata como um cão, e agora me humilha, dando-me esse dinheiro, porque Saulo havia dito ao pai: pai, eu não tenho o que comer, eu não tenho onde ficar, e o Senhor não vai me deixar ficar aqui. Ele já havia passado por esse processo, e quando ele recebe aquele dinheiro, volta aquele Saulo, aquele homem sem os conceitos de Jesus. E aí diz Emmanuel que é o homem velho que tenta apoderar-se dele, que tinha já uma nova proposta de vida, e naquele momento o orgulho dá-lhe um golpe, e ele pensa em devolver, e dizer ao pai: não preciso da tua esmola, eu precisava era do teu amor, do teu carinho. No mesmo instante que a mente formula estes pensamentos, ele recorda-se de todo o sacrifício que fez, quando daquele encontro na estrada de Damasco, ele passa a ter uma nova postura de vida. As desconfianças, como ele chegava perto dos cristãos, que as pessoas olhavam: nossa, é o Saulo, o doutor da lei, aquele que manda matar os cristãos. E aí vinha ele e falava assim: não, gente, eu não vim aqui para matar ninguém, eu também agora entendo a mensagem de Jesus. Mas naturalmente que as pessoas se afastavam dele, não queriam que ele participasse, ficavam com medo, já que estavam se reunindo secretamente, como poderiam falar abertamente de Jesus para aquele que era um perseguidor? Achavam que ele estava falseando as suas atitudes. Naturalmente a atitude que ainda vai no nosso coração, de desconfiança em relação aos outros. E naquele instante ele começa a recordar-se no deserto, trabalhando como tecelão, o sol escaldante que havia lhe mudado a face, que havia lhe trazido anos a mais na sua aparência. Ele começa a se recordar de todo o esforço que havia feito e que havia passado, por todo o sofrimento. E aí ele toma uma decisão, a decisão de não permitir que o homem velho se apoderasse dele, que ele incorporasse aquela personalidade que ele tentava manter afastada. E ele toma a decisão, pega a bolsa e diz: olha, fala com meu pai do meu contentamento em receber esta ajuda dele, diz a ele que eu estou muito agradecido. E aí ele já começa a perceber que a vida toda será de decisões, porque nada será fácil para Saulo, nada terá de facilidade até o final da sua existência física, do seu desencarne. Mas aquele momento, aquela decisão em que ele não cedeu àquela personalidade destrutiva que ainda residia nele, de uma forma ainda muito aqui, ele coloca lá para o seu inconsciente, e ele sobrepõe com um pensamento mais educado, mais alinhado à proposta de Jesus de amar. Naquele momento ele se transforma, mas ainda carrega as feridas abertas pelo abandono. E ele, neste momento, nesses instantes que se passam, ele tem uma visão
Passado uns tempos, ele tem essa visão desse encontro com Abigail, aquela que ele tanto amava, que já havia desencarnado, e o seu irmão Estevão, aquele que ele havia mandado apedrejar. Eles se aproximam. Naquele ímpeto, o Saulo quer se ajoelhar e beijar as mãos de Estevão. Estevão, percebendo esta atitude dele, que chorava pelo remorso, porque naquele instante ele começou a pensar: este homem tão bom, e ele se apresenta a Estevão e Abigail em trajes espirituais, denotando a amplitude da sua condição espiritual. Mas Estevão, num gesto de humildade, vai em direção a ele, o ampara, o traz para o coração, e ele, Estevão, beijam as mãos de Saulo, e eles começam num diálogo. Neste diálogo, depois que ele já está mais refeito, mais fortalecido, ele percebe, porque ele tem tanta coisa para falar com esses dois, porque naquele momento de abandono, que chegam essas presenças que ele tem como caras ao coração, ele naturalmente gostaria que aquele momento se perpetuasse, mas ele percebe que Estevão já faz um gesto de despedida. Ele olha para Abigail e percebe que Abigail está também no momento de partir, e aí ele procura fazer algumas perguntas, como que alguém que quer jogar uma água num fogo que está o consumindo, para apaziguar um pouco a sua dor e sofrimento. São nestas perguntas que surge este momento em que Abigail, a ele ser perguntado: que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios de Deus? Saulo pergunta a ela, e ela responde de forma simples: ama. Quer dizer que para a gente compreender a vontade de Deus, basta que a gente ame. Em seguida, ele faz outra pergunta: como fazer para que a alma alcance tão elevada expressão de esforço com Jesus? Porque ele entende que no processo de amorização, quando eu começo a amar, ainda assim eu vou ter que trocar com as pessoas, eu vou ter que fazer uma revisão dos meus conceitos. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou aprender a amar? Como é que eu vou em direção do outro? E que a proposta do Cristo era de amar até os inimigos. Quando ele faz essa pergunta, Abigail responde: trabalha. E depois terão mais duas perguntas que serão respondidas com espera e perdoa. E nós, meus irmãos, vamos imaginar nós, nesse instante que nós estamos vivendo, e Abigail dizendo para nós: trabalha. E nós entendemos o trabalho ainda numa perspectiva um tanto quanto confusa, porque na proposta da primeira pergunta, ama, nós vamos ter que entender que para amar eu preciso me dedicar, eu preciso querer, é um exercício, é um treinamento. Todas as pessoas e situações difíceis que nos chegam exatamente para que a gente exercite esse amor. Ele não vai acontecer de um momento para o outro, ele vai, através do trabalho, ser alcançado. Por isso que nessa segunda questão, nós vamos entender que hoje, transportando Saulo, Estevão e Abigail, para que pudessem conversar conosco, nós vamos entender e falar: Abigail, mas como? Trabalhar de que forma? É esta busca pelos nossos salários? É a busca pela manutenção da nossa vida? Que trabalho é esse? E naturalmente, que na hora que ela fala trabalho, a mente dele, porque essa conversa se deu no campo mental, a mente de Paulo acende e ele diz: é verdade, eu preciso trabalhar comigo, eu preciso trabalhar no meu interior. E é esta a proposta de hoje das nossas reflexões: trabalhar o nosso interior.
Porque quantos de nós desejamos uma vida melhor, uma vida mais tranquila? Nós estamos vivendo um panorama de desconfiança muito maior do que a época de Jesus. Nós estamos vendo as instituições, nós estamos vendo as guerras todo dia na mídia televisiva, numa eminência, é um mandando recados para o outro e todos com armas nucleares. Nós estamos vendo os filhos se rebelando contra as mães, contra os pais, arquitetando crimes em troca de possíveis e prováveis heranças. Nós estamos vendo as drogas invadirem os lares de forma devastadora, talvez como a nuvem de gafanhotos que ajudou no processo de libertação. Só sei que nós estamos aflitos, e os benfeitores têm dito a nós, para que a gente mantenha a mente coesa no bem, que a gente confie nesse processo de mudança, e que nosso Senhor Jesus está na dianteira das nossas vidas, que tudo é um processo, mas que está sobre o governo, sobre a governança de nosso Senhor Jesus, para que a gente acredite, mas que mais do que a gente acredite, que a gente trabalhe. Nas definições dos nossos dicionários, o trabalho é o esforço dedicado na realização de algo. Então, meus irmãos, quanto que nós estamos apostando, colocando de esforços no processo de modificação conosco? Quanto que nós estamos conseguindo diante das incompreensões e dos abandonos que nós todos estamos passando? Como que nós estamos fazendo com o nosso íntimo? Porque os momentos são tortuosos, sim, mas naturalmente que também nós temos as ferramentas para passar por esses momentos difíceis, que é a nossa confiança em Deus. É a gente saber que é através de uma dedicação conosco. Nós não temos mais, talvez, uma certa ingenuidade ou inocência de acreditar que nós podemos mudar a vida da pessoa, se a pessoa assim não o desejar. Nós entendemos que a encarnação, esse momento sublime que todos nós estamos experienciando aqui, nos dá a oportunidade de nos tornarmos pessoas melhores. Então eu não vim para resolver a vida de outro, eu vim para resolver a minha própria vida. E isto não é um mergulho no egoísmo, é um posicionamento da vida, porque eu começo a apostar na minha melhora. Nós fizemos uma pesquisa e comentávamos com algumas pessoas. Quando a gente pergunta, você ama uma pessoa? E aí a nossa pergunta era direcionada às crianças e aos pais do trabalho conosco. Você ama a tua mãe? Amo. Você ama o teu filho? Amo. Você ama o teu esposo, a tua esposa? Amo. E a gente pergunta, como é que você sabe que você ama essas pessoas? O que te dá convicção de que você ama essas pessoas? E boa parte começa a parar e refletir. As crianças, na sua espontaneidade, já começam, eu amo porque eu sinto falta dela, ela me protege, ela cuida de mim, ela me dá apoio, quando eu tenho uma dificuldade é a ela que eu recorro, quando citam as mães. Ela dá algum caminho, ela dá algumas pistas, porque ela começa a procurar na mente o que diferencia aquela pessoa que ela está dizendo que ama, de outras que talvez ela nem soubesse que não amava. E aí nós vamos entender por que os Espíritos dizem que amar é um ato de inteligência, que também só haverá de ser alcançado na mesma quantidade de energia que a gente depositar nele. Então, diante do quadro familiar, aquele que não te escuta, por mais que você venha tentar colocar conceitos, falar, olha, toma cuidado com isso, não quer te ouvir, naquele instante, se você está na perspectiva do trabalho com você não vai parar de torcer, de insistir,
para que aquela pessoa fique bem. Você está no esforço com você. E os espíritos dizem que é uma das maiores lutas que o espírito encarnado ou desencarnado trava em toda a sua existência, que é esse processo de você começar a direcionar as suas energias para a sua melhora. No nosso movimento, aqui principalmente nas terras brasileiras, nós ficamos sobre a injunção de amar as outras pessoas. Então todo o nosso trabalho era pela felicidade das outras pessoas. Daí que hoje, dentro da estrutura do lar, nós acreditamos que é possível nós amarmos os nossos filhos, a esposa, amar as pessoas sem que a gente se ame. E a proposta da Abigail e de Estevão a Saulo, e que está se estendendo para nós nesse momento, é que eu primeiro me ame, que eu construa isso, que eu comece a perceber o tanto que falta para eu alcançar essa angelitude ou essa felicidade, mas também eu avaliar o quanto que eu já avancei. Meus irmãos, acreditamos que nós hoje já não temos mais o ímpeto, o primeiro passo para matar e ferir as pessoas. A gente aqui nas nossas conversas mais intimistas, dentro dos nossos trabalhos, a gente já chegou à conclusão que se a gente precisasse matar um bicho para se alimentar, nós já teríamos uma imensa dificuldade. A gente ainda come porque já vem todo empacotado, a gente até esquece que aquilo tinha vida. Caso contrário, nós já teríamos dificuldade de fazer isso. Quando a gente vai ouvindo essas notícias e que dói um pouco no coração, nós estamos dizendo que nós já nos indignamos com isso. Porque a gente já começa a falar: meu Deus, que mundo é esse? Como que as pessoas podem pensar coisas tão cruéis? Quando nós estamos falando isso, nós estamos dizendo que nós passamos por esse processo e que agora aquela personalidade destruidora já está começando a ficar bem distante da nossa realidade. Por isso que nós estamos aqui. Por que nós estamos participando desse banquete que os benfeitores oferecem para a gente? Quanta coisa nós poderíamos estar fazendo nesse momento, nos embriagando, num canto reclamando da nossa existência, falando das nossas dificuldades, e nós estamos aqui de um jeito ou de outro, preocupados com a nossa vida espiritual. Nós sentamos ali para tomar o passe de harmonização, vamos às câmeras, não é à toa, é porque nós já sentimos que estas energias são benéficas. Até pouco tempo, meus irmãos, nós éramos tão endurecidos que nós não percebíamos nada. Nós tínhamos medo, um medo apavorante do trovão. No momento de um eclipse, nós acreditávamos que era algo de ruim da divindade. Nós tínhamos medo dos relacionamentos. Os nossos olhos não tinham a mesma vida de agora. Os espíritos falam que nesse processo evolutivo nós ganhamos lucidez, nós temos mais consciência até da nossa própria existência. Hoje nós sabemos que nós somos, compreendemos que nós estamos encarnados, que nós não somos esse punhado de ossos, músculos e sangue. Nós acreditamos que existe uma continuidade da vida. Por quê? Porque a nossa mente já está sobre as luzes da nova era, que é a era do amor e da compreensão. E nós, de uma forma ou de outra, estamos nos habituando, nos credenciando a viver de uma forma melhor. E é somente com dedicação, com muito esforço. Vencer as nossas dificuldades íntimas nunca nos será fácil, porque ainda muitas vezes, diante da ofensa de alguém, surge aquele ímpeto, assim como surgiu com Paulo na hora de receber o dinheiro do pai. A proposta é que exatamente nesses instantes em que alguém te dá uma fechada no trânsito, alguém que desrespeita o teu lar, invade levando as drogas, sucumbindo à juventude do teu filho, que você tenha por essa criatura um tanto de amor, ainda que surja um ímpeto de vingança, que venha na mente uma ideia de castigo,
que pode ser até o próprio desencarne daquela criatura, que mesmo que venha isso no teu pensamento, a gente consiga, assim como Saulo, através deste trabalho de reforma interior, que a gente consiga naquele momento e falar: meu Deus, não permita que isto mais tome conta de mim, porque este que leva os meus filhos para o campo da perdição, dos entorpecentes, que vem, que viola a inocência da minha filha, é um doente, assim como eu mesmo o sou, e que logo mais, eu acredito, eu espero, que ele haverá também de ser tocado pelas mesmas claridades, que hoje me tiram da cegueira espiritual. O pensamento é algo que a gente ainda não consegue controlar, é um cavalo arredio, mas a ação, a atitude, essa, através desta energia que a gente depositar, a gente já haverá de ter alguns sucessos, porque senão, o que será de todos nós? Vamos pegar a própria história dele, de Saulo. Se naquele momento ele devolve aquele dinheiro e manda o recado com tudo aquilo que ele passou de primeiro momento na mente e no coração, pode ter certeza, ele não seria o grande divulgador dos ensinamentos de Jesus, porque todo esse processo é de decisão. Então que a gente consiga, na medida do esforço e da dedicação, porque os Espíritos dizem que uma planta que a gente almeje que seja viçosa, que espalhe o seu perfume, que encante, que alegre, ela merece de todos os cuidados. Se a gente resolver regá-la uma vez ao ano, nós vamos ter aquela primeira visão dela bonita. Passado um ano, quando a gente for de novo colocar a nossa energia, a gente vai ver que ela sucumbiu. Esse é o nosso processo de renovação, é nós nos desvincularmos das culpas, das inquietações. Nós já cometemos quantos deslizes noutras e nesta encarnação. Cada um de nós é que sabe o esforço que tem sido feito para controlar os próprios impulsos, que ainda surgem de forma devastadora, nos levando a um gesto de agressividade, nos levando a pronunciar palavras duras para quem a gente exercita o amor. Cada um de nós é que sabe o quanto tem contribuído para a desarmonia de dentro do lar, que às vezes não consegue controlar o destempero que aconteceu lá no trabalho, e chega em casa e tem uma atitude hostil. Nós sabemos das dores que carregamos na própria alma, mas também nós sabemos que pela misericórdia de Jesus, Ele mais do que as nossas dores, do que os nossos ressentimentos, Ele quer a gente por inteiro. O Cristo, Ele não espera de nós a transformação do dia para a noite. Ele espera que a gente tenha uma proposta de uma vida melhor, de uma vida mais serena. Olha, eu sei, porque nós todos vivemos dentro do mesmo panorama, dentro das escolas, o quanto dói para uma mãe, quando o filho, não querendo mais frequentar a escola, porque sofre bullying, ele chega em casa acabrunhado, não consegue mais ter alegria. O quanto dói no coração de uma mãe ver um filho triste, sem vontade de viver. Um filho que, catando lâminas, faz diversos cortes nos pulsos, e quando é perguntado a ele: meu filho, minha filha, por que você fez isso? E ele responde: mãe, eu não sei, é somente uma tristeza que me toma e que me leva a judiar de mim. Quanto que dói, quanto que fere. E quando esta mãe descobre quem é a pessoa que está imprimindo tamanho sofrimento no seu filho amado,
quando essa mãe descobre que as pessoas estão se organizando em grupos para tratar aquele filho, aquela filha, como alguém que não vale nada, como um lixo humano, que aponta todos os dias os seus defeitos, que estão mais nos olhos de quem aponta do que efetivamente daqueles que eles apontam. Quando a mãe e um pai percebem que aquele filho, aquela filha amada, não é compreendido por aqueles 1.500 estudantes, o quanto que fere o coração desta mãe, o coração deste pai, quando batem no teu filho, que ele chega com a marca da agressão, quando a tua filha é tratada como uma prostituta na avaliação dos outros. Meus irmãos e minhas irmãs, se a isto te aflige, lembremos de nosso Senhor Jesus. A mãe dele acompanhou todo este processo das blasfêmias, da incompreensão. Ela acompanhou o martírio do próprio filho, que nenhum mal havia feito a ninguém. Pensemos no coração da Mãe Santíssima, o quanto doeu, o quanto sangrou, e vamos recordá-la, que olhando o nosso Senhor passando com a cruz, lançando um olhar para ele de mãe, ele devolve com um olhar de libertação, naquele instante de dor profunda. Maria trabalha consigo, e ao invés de devolver para o mundo, porque aquele era o Salvador do mundo, em vez de devolver ódio, rancor, espírito de vingança, ela levanta os olhos aos céus: Pai, seja feita a tua vontade. Ela trabalhou com o seu interior, e a proposta, meus irmãos, é que a gente trabalhe com o nosso interior, que diante dos quadros de dificuldade que surgirem em nossas vidas, tenhamos uma atuação segura, mas não entreguemos a nossa felicidade nas mãos dos loucos e dos perseguidores. Antes disso, vamos nos envolvendo em amor, para que o amor, o trabalho, a esperança nos conduzam aos caminhos do verdadeiro perdão, e que tudo aquilo que está atrelado à nossa bagagem espiritual seja renovado pela nossa vontade de servir ao bem, de servir a nosso Senhor Jesus. Muito obrigado.